Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Roberto. Na aula de hoje vamos estudar a compensação por meio da resposta em frequência. A ideia é utilizar, né, a análise frequencial que a gente estudou na aula passada e principalmente diagrama de Bode, né, diagrama de módulo e de fase, para realizar o projeto do compensador, ok? Muito bem. Então a compensação aqui, a primeira compensação que a gente vai ver, né, vai ser a compensação por avanço de fase, tá? Que a gente já estudou aí anteriormente. Então a compensação por avanço de fase, né, por meio da resposta em frequência, visa aumentar a margem de fase, reduzindo por consequente o sobressinal da resposta transitória, tá? Então quando a gente aumenta a margem de fase, né, a gente está aumentando, está reduzindo, né, o sobressinal da resposta transitória, ok? Além disso, a compensação aumenta a banda passante, tornando a resposta transitória mais rápida. Então, aumentando a banda passante, a gente torna a resposta transitória mais rápida. O bloco típico de um compensador por avanço de fase tem a função de transferência, né? Essa aqui. Então, a gente está escrevendo agora o compensador, né, G de C de S aqui dessa forma, tá? Então, a gente tem um parâmetro K de ganho, um parâmetro T, né? E um parâmetro A, tá? Que a gente vai estar projetando. Então, com A variando aí, né, entre 0 e 1. O zero do compensador, né, menos 1 sobre T, então aqui mais próximo aqui do eixo imaginário, deve estar localizado mais próximo do eixo imaginário, quando comparado ao polo de menos 1 sobre AT, ok? Então, lembrando aqui, o resultado final vai ser esse compensador aqui, tá, pessoal? Bom, vamos entender um pouquinho mais como que a gente faz essa compensação, tá, pessoal? O que a gente tem aqui? A gente tem o diagrama de módulo, tá? E o diagrama de fase, tá, pessoal, aqui. Tá? Então, a gente vai ver os passo a passo aqui, para a gente entender um pouquinho mais, tá? Lembrando que a gente tem o sistema não compensado, vamos ter o compensador aqui, esse aqui é o diagrama de Bode do compensador, tá? E aqui como ele vai ficar com o sistema compensado. Então a gente tem tanto aqui no diagrama de fase o compensador, o sistema não compensado anteriormente e o sistema compensado aqui, tá? Só para vocês ficarem mais fácil aí de entender, tá? Então é aqui o log da frequência ômega aqui, então aumentando aqui de 0 até o valor aqui maior, tá? Aqui em dB, lembrando que é em dB o diagrama de Bode e aqui em graus, tá? Então vamos lá. O sistema sem compensação, tá? O sistema sem compensação possui uma margem de fase pequena B. Então lembrando aqui, ó, sistema sem compensação. Então quando ele cruza o 0 dB, lembrando aqui como que a gente calcula a margem de fase. Então em 0 dB a gente vai puxar aqui, ó, e vai calcular a margem de fase. Então, quando bate aqui, né, quando ele cruzou em 0 dB, a gente traça aqui a reta, tá? Ele vai ter essa margem de fase B aqui. Então, esse valor, né, daqui de B até menos 180, a gente calcula quantos graus tem. E essa aqui vai ser a margem de fase, ok? Então, ele chamou de margem de fase pequena B, tá? E uma frequência de margem de fase baixa, tá? Então, isso aqui, ó, essa frequência de margem de fase baixa vai estar relacionada aí à banda passante, né? Depois vocês revisem essa questão da banda passante na aula anterior, tá? Então, isso aí quer dizer, a margem, uma frequência de margem de fase baixa, tá? Com a utilização de um compensador de avanço de fase, então, compensador de avanço de fase aqui, ó, tá? Então, ele é chamado de avanço de fase principalmente por ter essa fase aqui que vai estar aumentando, tá? O diagrama de fase, com a utilização de um compensador de avanço de fase, o diagrama de fase sistema compensado é levantado para frequências mais altas, né? Lembrando que a gente vai sempre somar, né, essa fase aqui, né, com a fase do sistema anterior. Então, quando a gente incluir esse diagrama de Bode, né, a gente sabendo aí que a ideia no diagrama de Bode é somar, né? A gente soma, né,
esse aqui com esse, tá? Esse aqui é o diagrama de Bode do sistema compensado, tá? Diagrama de fase aqui do sistema compensado e aqui também, né? Então a gente vai somar os dois aqui, né? E o resultante vai ser esse, tá? Esse é levantado para frequências mais altas, né? Por quê? Né? Tanto aqui do compensador, ó, perceba que do compensador vai ter influência aqui, né? O ângulo do dB por decta que estava caindo, né? Vai ficar plano, né? E o diagrama já vai estar cruzando nessa posição aqui. Então a região que ele vai cruzar o 0 dB vai ser essa posição C, ó, tá? Simultaneamente, a frequência de cruzamento e ganho no diagrama de magnitude é aumentada de A radianos para C radianos. Então, a gente mudou dessa frequência para a frequência C. Tá? Então, perceba que houve um aumento de frequência aqui. Tá? E aí, quando ele passando dessa posição até a posição de fase aqui, ó, né? Esses efeitos resultam em uma margem de fase maior D, tá? Essa posição aqui. Uma frequência de margem de fase mais elevada, C, né? Então, a gente já falou aqui. E uma faixa de passagem maior, tá? Então, a nossa banda passante aí vai ser maior aqui, ok? Então, a ideia é exatamente essa. Então, o compensador aqui, ó, esse aqui é o nosso compensador de avanço de fase, né? Ele é chamado de avanço de fase porque ele aumenta aqui, principalmente a fase. E esse aqui seria a influência que a gente estaria fazendo, tá? Perceba que agora a gente vai estar alterando, né? Tudo aqui no diagrama de Bode, tá? Por que aumenta? Porque a gente está somando esses dois aqui, né? Esse aqui com o preto, sistema sem compensado, também aumenta. Então, é a influência dos dois, ok? Muito bem. E agora eu vou mostrar mais especificamente o diagrama de Bode do compensador avanço de fase, tá? Perceba que é o mesmo aqui, né? A gente estava traçando aqui com assíntotas, né? E aqui, como a gente pode obter ele usando Bode, né? Ou margem, alguma coisa assim. Aqui a gente tem tanto o diagrama de módulo, né? O de magnitude e o diagrama de fase, tá? Então perceba que 1 sobre T, 1 sobre AT, né? Essa frequência aqui que é do φm aqui, que é o ponto de fase maior, né? Dado pela frequência ômega-m, né? 1 sobre T aqui, ó, né? 1 sobre AT são os polos, né? Então, a gente tem vários parâmetros aqui e aqui dado tudo em termos de em dB, né? 20 log de K sobre A, né? Aqui nesse ponto vai ser 20 log de K sobre raiz de A e aqui 20 log de K, ok? Então vamos lá. Note que o compensador possui fase positiva, né? Fase positiva. Em todas as frequências, então tudo acima de 0 graus aqui. Daí a designação de avanço de fase. Com esse compensador, a fase sofre um acréscimo significativo apenas nas proximidades da frequência ômega-m, tá? Então, qual que é a ideia? A gente vai fazer, principalmente em torno dessa frequência ômega-m, aumentar a fase, né? Já o ganho é menor em baixas frequências, tá? E maior em altas frequências, tá? Então, a gente vai aumentar o ganho em alta frequência aqui também, ok? O ganho em alta frequência é aumentado, baixa frequência vai sofrer pouco, né? Então, como que a gente delimita qual ponto de alta e baixa frequência que a gente vai estar interferindo? Através dos polos aqui, né? Dos zeros e dos polos, né? Então, aqui do zero 1 sobre t, né? E do polo 1 sobre at aqui, né? Então, a partir desses momentos, a gente consegue definir esses momentos aqui de quebra, né? Que a gente já tinha estudado lá no diagrama de Bode, tá? Muito bem. Aqui tem um equacionamento, tá, pessoal? Eu não vou... a partir do diagrama de Bode, a gente consegue chegar nesses valores aqui, tá?
No princípio a gente não vai estar deduzindo, né, o compensador aqui. Vocês podem estar checando depois no livro como que faz a dedução, etc. Tá? O importante é que a gente tem essas relações aqui, ó, tá? Então, o módulo do G do controlador, né, na frequência J ômega M, né, é igual a K sobre raiz de A. Né? Então, se a gente for pegar o módulo aqui, nessa frequência a gente vai ter essa relação K raiz de A. Sendo ômega M igual a 1 sobre raiz de AT. Né? E a fase aqui, o φ de M, é dado por arco tangente de 1 sobre raiz de A menos o arco tangente de A sobre raiz de A. Ok? Ou, né, tangente de φ igual a seno de φm igual a 1 menos A sobre 1 mais A. Para que a gente vai usar essas relações, pessoal? Essas relações vão ajudar a gente no cálculo, né, dos parâmetros, né, A, né, depois do T, né, e etc. Aí, tá? Principalmente o A, o seno de φm, a gente vai estar trabalhando com esses valores no cálculo, tá? Eu pretendo trabalhar com vocês esse semestre para ficar um pouco mais prático. No livro a gente consegue calcular tudo fazendo as contas, né? Eu quero ver se a gente consegue trabalhar esse semestre um pouquinho mais graficamente, tá? Porque a gente já está utilizando o Octave, etc. Eu acho que fica mais simples da gente obter os valores do que fazendo o cálculo, tá? E vamos evitar erros aí também. Então a ideia é que a gente resolva mais graficamente, né? Vocês podem estar utilizando as contas para verificar. Mas a princípio vamos tentar fazer mais graficamente o projeto do controlador, visto que a gente já tem as ferramentas aí como o Octave, ok? Muito bem, pessoal. Vou parar por aqui e a gente continua aí então no próximo vídeo fazendo o exemplo 1.